me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei.
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Pedimos-te sabedoria do alto para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. E clamamos agora, amado Espírito, prepara a terra dos nossos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa, que é a tua palavra, Senhor. E ela possa encontrar guarida em terra fértil e germinar e frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos ler juntos, 1 Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: e foi Jabes, vamos ler juntos, amados? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Amém, amados? Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu sei que chega final de ano, né? Perto da meia-noite, todo mundo cansado já, né? Se tivesse mais um dia no ano, ninguém aguentava mais, né? Não é assim? Irmãos, você não tem que pensar, os irmãos podem sentar-se. Você não vai nem pensar no dia que está terminando, pensa no dia que vai começar. Estaremos iniciando, amados, aí um tempo precioso na presença do Senhor, daqui a pouquinho. Amados, eu não sei quantos já leram essa passagem, quantos já compreenderam esse mistério. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria que você pudesse entender os propósitos de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus nos assegura isso, Deus quer abençoar você. Vou repetir que... Estão me ouvindo aí no fundo? Então vou repetir. Deus quer abençoar você. Amém, amados? Às vezes nós nem queremos bênçãos, né? Sabe que é tão difícil de nós entendermos que Deus nos dá o direito de sermos abençoados, que muitas vezes, entre a bênção e a maldição, nós escolhemos a maldição. Entre a obediência e a desobediência, escolhemos a desobediência. Isso foi assim por muitos e muitos anos e continua assim por muitos e muitos séculos. A palavra de Deus diz que Deus, de vez em quando, tem que chegar para o povo e falar assim, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, vocês escolham o que vocês querem, mas se vocês puderem escolher as bênçãos, é melhor. Será que seria necessário Deus nos falar dessa forma? Escolhe as bênçãos, escolhe a vida. Então, amados, há um propósito de Deus em nos abençoar. Existe esse servo de Deus chamado Jabes, você não vai encontrar o nome dele em nenhum outro lugar da Bíblia. Se você quiser começar a ler a Bíblia amanhã, dia 1º de janeiro, se você ler um capítulo por dia, se você começar a ler, você vai ler a maior parte da Bíblia. Se você ler 5 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. E você não vai achar o nome de Jabes escrito em outro lugar. Quando nós falamos do livro de Crônicas, falamos de registros em cartório. Mas todas as coisas para terem fé pública precisam ser registradas em cartório. É dizer assim a palavra de Deus que os descendentes de Judá, Crônicas capítulo 4, versículo 1 diz assim, os filhos de Judá foram Pérez e Esrom, e Carne, e Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos orateus. E estes foram os filhos do pai de Etã,
Jezreel, e Isma, e Íbidas, e era o nome de sua irmã, Azeuleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Para, né? Fala um nome, você lembra um nome dessa relação do cronista, do cartorário que registrou no livro de registro dos israelitas? Às vezes nós não compreendemos, amados, assim, que isso aqui é importante para que ninguém possa dizer que essa geração não existiu. Mas de repente Deus, pelo poder do seu Espírito, fala para o cronista parar de falar das descendências, dos registros cartorários, e diz assim no versículo 9: e foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. E daí? Por que de repente Deus para uma narração das crônicas de Israel para falar sobre um homem que nós não sabemos quem é o seu pai nem quem é a sua mãe? E Deus diz na sua palavra que ele foi mais ilustre do que todos os irmãos. E a palavra de Deus diz que ele se chamava Jabes, porque quando ele nasceu, ele causou muita dor à sua mãe. Então Jabes significa aquele que causa dor, aquele que traz tristeza, aquele que traz peso. Amados, talvez você já tenha ouvido falar que muitas vezes os nomes estabelecem destinos. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando escolhemos os nomes dos nossos filhos. Porque nós não sabemos, amados, alguns nomes, a quem foram consagrados esses nomes, quais são as origens desses nomes. Se são nomes que trazem consigo bênçãos, ou se são nomes que trazem consigo maldições. Existem nomes da Bíblia que são nomes carregados de maldições, e a Bíblia fala a respeito das maldições. Existem nomes que são nomes carregados de bênçãos, e a Bíblia fala das bênçãos. Jabes foi registrado em cartório com esse nome, porque a mãe dele diz assim: o que eu sofri para ter essa criança, ela só pode se chamar Jabes, porque ela me causou muita dor. Só que existe um poder, aquilo que a Thalita falou agora há pouco, aquela jovem do aeroporto, disse assim: uma força maior me mandou falar contigo. Ela falou: não tem nada de força maior não, quem mandou falar contigo foi Deus. Nos Alcoólicos Anônimos, existem lá, nos 12 passos, eles sempre falam assim, de um poder superior. Ou celebrando a recuperação, fala: poder superior, esquece, é poder de Deus. Força do pensamento positivo não muda ninguém, não transforma ninguém, não muda as circunstâncias. Pode até ajudar, porque você está pensando positivamente, ajuda evidentemente, melhor do que ficar lamentando, lamuriando, murmurando, reclamando. Mas tudo aquilo que o poder humano realiza não permanece. Não permanece. As únicas coisas que permanecem são aquelas que Deus realiza, porque diz assim: tudo quanto Deus faz durará eternamente. Ele registrou no cartório o nome Jabes, a pedido da mãe, falou assim: esse menino vai ser sempre lembrado com alguém que causou muita dor. Mas quantas sentenças contrárias existem sobre as nossas vidas? Você sabia que ser bem-sucedido incomoda e desperta inveja? Sabia disso? Não sei se você já experimentou isso. Ser bem-sucedido incomoda e desperta inveja. Isaac, diz a palavra que quando ele semeou no tempo de seca e colheu 100 vezes mais, e só ele colheu, porque só ele semeou, está em Gênesis 26, só ele semeou, só ele podia colher. Deus não tem compromisso em mandar chuvas em terras que não foram semeadas. Mas quando nós lançamos sementes nas terras, Deus manda chuva. Deus abençoou Isaac, diz assim a palavra de Deus, e ele cresceu muito, e os filisteus o invejavam. E entulharam seus poços. Irmão, ele morava numa região desértica, cavava os poços, que já tinham sido entulhados pelos filisteus, porque a inveja não era só contra Isaac, era também contra Abraão, pai dele.
Todas as vezes que somos bem-sucedidos, mas ser bem-sucedido desperta um sentimento de inveja. O problema da inveja, o invejoso, ele não quer ser igual você, ter algo que você tem igual, ele quer ter o que é seu, ele quer aquilo que você tem. Esse é o grande problema do invejoso, ele não quer ter algo igual, ele quer ter, não, ele quer o seu. Porque ele não apenas quer ter, como quer tirar de você. São sentenças contrárias que vêm sobre as nossas vidas. Ter uma família abençoada incomoda, sabia disso? Sabia que uma família abençoada incomoda? Também faz nascer inveja? Sabia disso? Sabia que a palavra de Deus diz que nós temos que chorar com os que choram, mas também o quê? Se alegrar com os que se alegram. Bom, a coisa mais fácil que existe e que traz até uma certa comoção é você chorar com quem está chorando. Quando você chora com alguém que está chorando, quer dizer, quando você compartilha a dor, compartilha a dificuldade, a pessoa fala, nossa, ele veio aqui, olha que bênção, ele se comoveu, está aqui chorando junto comigo, está aqui passando junto comigo esse momento, está aqui orando por mim. Então, chorar com os que choram. Agora, experimenta se alegrar com os que se alegram. Quando alguém alcança uma vitória, você fala assim, glória a Deus pela sua vitória. Quando alguém conquista uma grande bênção, quando alguém muda de patamar, você fala assim, glória a Deus. Então, para Deus diz que nós devemos chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Quando nós não conseguimos se alegrar com os que se alegram, é porque nós temos inveja dos que estão alegres. Então é mais fácil nós nos comovermos assim, falar, olha, estou junto com você, essa dificuldade passa, já passei por isso, fique em paz, Deus é tremendo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus. Então, mas existem sentenças contrárias e circunstâncias em nossas vidas, uns que são difíceis de serem compreendidas. Amados, eu conheço vocês, aqueles que eu conheço há mais tempo aqui, talvez a família do Chiquinho, daqui, nós conhecemos aí desde 98, por aí, antes de ter a igreja que nasceu em casa, esta igreja, em 2001, mas em 98, quando terminou a primeira parte da travessia do deserto, nós já conhecemos o Chiquinho, a sua família, para a glória de Deus Altíssimo. Eles já nos acompanharam ali nos tempos de travessia do deserto, tempo de travessia do deserto da humilhação, nos tempos de vale. Mas alguns de vocês eu conheço há pouco tempo, alguns já há alguns anos. Mas às vezes vocês podem olhar para a minha vida e para a minha família e dizer assim, é fácil estar na igreja, é fácil vir para o culto de oração, é fácil estar no culto de quinta-feira, é fácil ir para os cultos de sábado, é fácil ir para a escola bíblica dominical, é fácil isso, é fácil aquilo, porque Deus abençoou. Eu queria que vocês tivessem atravessado conosco o deserto. Eu queria que vocês estivessem conosco quando nós íamos a pé, saímos aqui de casa, íamos a pé 2h30 antes do culto, a pé, o Dudu carregando o teclado, eu, a Neuza, o Alexandre, Dudu e Camila íamos a pé para a igreja que nós congregávamos, ali no Curtume, 2 quilômetros a pé. Íamos a pé, não tínhamos carro. Não faltamos de um único culto nesse período. Fazíamos parte do louvor. Quando era do ensaio do louvor, nós saímos 5 horas antes de casa, era praticamente 2 horas, 1h e pouco, 2 horas a pé, e depois íamos ensaiar, para depois ficar para o culto. Chegávamos lá, tempo de calor, chegávamos derretendo ali. Quando aparecia uma carona para voltar para casa, porque descer é fácil, subir é complicado, para cá nós glorificávamos a Deus. Eu tinha uma caminhonetinha, que o irmão ia com ela, quando ele ia com a caminhonetinha, falava, opa, nós vamos na rabeira agora. Rabeira é coisa muito antiga, né? Nós vamos na rabeira. Nós jamais deixamos de parecer a um culto, vou repetir que talvez você não tenha entendido, indo a pé. Indo a pé. E quando tínhamos
2 carros em casa. Um que era pago, que era o Fusca que a Neuza tinha quando nós namorávamos, já tinha um Fusca. E esse Fusca teve uma longa história na nossa vida, nos acompanhou depois, passou pela família toda, mas terminou conosco. E Deus sabia que nós tínhamos por aquele Fusca assim, uma afetividade muito grande, era uma relíquia. E o propósito nosso é assim, os nossos filhos vão aprender a dirigir nesse Fusca. Só para coisa assim, retrô, né? Vão aprender a dirigir nesse Fusca. O Fusca já não tinha força, ele ia subir essa avenida aqui, quando chegava ali perto da padaria Rocha, ele começava a tossir, o Dudu falava assim, vamos pedir para o Espírito Santo ajudar, porque senão o Fusca não vai subir. Não vai aguentar subir. Mas era o único carro pago que nós tínhamos. E um dia Deus mandou 2 servos dele lá em casa orar, e para abençoar a nossa vida, disse assim, oferece esse carro para os meus servos, para o meu servo. Irmão, sabe assim, eu fui na cozinha pegar água para eles, achando que a água era suficiente, porque Deus fala assim, aquele que der um copo d'água a um servo meu, um profeta, terá galardão de profeta. Eu falei, não vou perder a oportunidade de dar um copo d'água fria, gostosa. Quando eu estava pegando água, Deus falou assim comigo, entrega o teu Fusca ao meu servo. Eu levei um susto assim, falei, meu Deus do céu. Eu chamei a Neuza e o Alexandre e falei, eles vão achar que eu estou louco, eu também acho que estou. Eu falei para Deus, mandou entregar o Fusca. O Alexandre falou assim, pai, se Deus mandou, entrega. Bom, é simples, não é simples, Deus mandou, entrega. Ficamos com outro carro, que não estava pago, sem condições de pagar as prestações. Estourou o câmbio dele, nós fomos para o retiro de jovens, ficamos 4 dias no retiro, quando nós voltamos, aqui na Raposo, pertinho. Quando nós voltamos ali, paramos em frente à igreja, do retiro direto para a igreja, paramos em frente à igreja, o carro quebrou, nunca mais saiu dali. Aí pensando assim, mas se nós tínhamos o Fusca e Deus sabia que esse carro ia quebrar, por que Ele mandou entregar o Fusca? Irmãos, ninguém da igreja soube que nós tínhamos ofertado o Fusca, e ninguém da família soube que nós tínhamos ofertado o Fusca. Porque ninguém ia entender, nós já éramos taxados como loucos, daí eles iam ter certeza que nós éramos loucos e mandar internar. Como que vocês ofertam um Fusca para ficar sem carro? Vocês são malucos. Às vezes nós não compreendemos, amados, que Deus nos prova para preparar um tempo de bênção para as nossas vidas. Sabe o que é pior? O inimigo sabe todos os planos que Deus tem para a tua vida, ele vai tentar impedir a sua vitória. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Deus tem poder para mudar a história de uma vida como mudou a história de Jabes. Sabe o que mudou a história de Jabes? O relacionamento que ele tinha com Deus. O relacionamento de Jabes com Deus mudou a sua história. E eu queria que você hoje pudesse crer que Deus está esperando que você tenha um relacionamento com Ele de intimidade, de compromisso, de comprometimento, de pai e filho, de senhor e servo, para que você possa mudar a história da sua vida. Deus não se alegra quando nós o buscamos só no momento em que é conveniente para nós. Deus quer que nós o busquemos em todo o tempo. E Deus quer que nós façamos as nossas orações, entreguemos aqui os nossos pedidos. Ele quer responder os pedidos que você está fazendo. Vou repetir. Deus quer responder cada pedido que você vai consagrar no altar. Depende da motivação do pedido. Vai depender da motivação. Amados, Jabes fez 4 pedidos ao Senhor. Primeiro disse assim, Senhor, eu peço que me abençoes muitíssimo. Por que Jabes queria ser abençoado? Por que você está colocando seus 7 pedidos aqui, 5 ou 6 ou 4, ou não sei quantos? Nós colocamos aqui 7. Desses 7 aqui, tem uns 3 que eram do ano passado, eu acho. Deus ainda não nos concedeu, mas continua na mão dele. Só ele pode conceder, mas ninguém. Enquanto ele não conceder, nós vamos esperar e confiar. Por que você coloca esses pedidos e por que você quer receber as petições? Quais são as motivações do seu coração? Quer dizer para você, se as motivações forem
motivações que agradam a Deus, Deus pode lhe conceder. Se for uma motivação egoísta, você está pedindo para o seu próprio prazer, seu próprio deleite, seu próprio benefício, sem levar em consideração o que Deus espera de você, você não vai receber, e se você receber, não veio de Deus. Eu tenho autoridade para dizer isso para você. O inimigo nos engana muitas vezes, fazendo-nos pensar que o que nós temos recebido vem de Deus. Se a nossa vida não está no altar, se nós não temos mais uma comunhão direta com Deus, plena, Deus não vai abençoar. Então, se você receber, não veio dele. E você sabe que não veio dele quando você perde o que recebeu. Porque quando vem de Deus, permanece. Senhor, eu peço que me abençoes muitíssimo. Orações que movem o coração de Deus são aquelas que exaltam e se submetem à sua vontade. Segundo pedido de Jabes foi: Senhor, eu peço que alargues as minhas fronteiras. Por que você quer alargar as fronteiras? Mas cada vez que nós alargamos as fronteiras, nós estamos conquistando território vizinho. Quem já visitou uma fazenda, sabe que tem a cerca da fazenda. O maior desejo do fazendeiro é comprar a fazenda vizinha, porque é fácil, ele aumenta ali, sem muito trabalho, mantém a própria sede. Então ele aumenta as fronteiras, alarga as fronteiras ali, sem muita logística, sem muito trabalho. Jabes queria que Deus alargasse as fronteiras para que ele continuasse a ser reconhecido como servo de Deus, e a motivação do coração dele é: Senhor, tudo quanto me deres será para o louvor da tua glória. Ele não queria ter mais, apenas por ter, ele queria glorificar a Deus, e tudo quanto ele conquistou era consagrado a Deus. Nós pedimos para Deus melhorar os nossos negócios, melhorar o nosso trabalho, nos promover, nos abençoar, para quê? Pedimos para Deus nos abençoar, para adquirirmos alguns bens, para quê? Só para o nosso deleite, para nos mostrarmos para os outros que temos, ou para que todos possam entender o seguinte: são semeadores no reino, por isso são abençoados, e é para a glória de Deus. Quando nós pedimos com a motivação de glorificar a Deus, Deus pode conceder sem reservas. Outro pedido de Jabes foi: Senhor, eu peço que a tua mão seja comigo. Você compreende que você só pode permanecer onde está se a mão de Deus for contigo? Se você não for dependente de Deus, Deus não tem compromisso em te abençoar. Porque abençoar alguém que não se considera dependente de Deus é jogar pérolas aos porcos. É dar algo para quem não será grato, que vai receber e vai se distanciar de Deus. E nós sabemos que isso acontece. Nesses quase 24 anos de caminhada com o Senhor, já vimos isso muitas vezes, e as coisas continuam acontecendo. Porque as motivações do nosso coração, elas colidem com a vontade de Deus. Será que você é capaz de compreender que se a mão de Deus não for contigo, você vai cair? Você não vai permanecer abençoado? Então nós precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, quero que o Senhor alargue minhas fronteiras, mas seja a tua mão comigo. Significa o seguinte: mantém-me humilde, Senhor. Tira toda a vaidade, presunção, soberba, orgulho do meu coração. Mantém-me na humildade, porque se eu perder a humildade, as bênçãos me deixarão. Para Deus diz que a humildade precede a honra, e a soberba, o orgulho, a vaidade, a presunção precedem a ruína. O último pedido dele foi: eu peço que me livres do mal. Será que você tem noção de que quanto mais abençoado for, mais perseguido será? Mais invejado será? Mais luta passará? Mas se tudo está segundo a vontade de Deus, quer dizer para você, você não vai passar sozinho. O Senhor estará contigo. Não temas, porque eu sou contigo, disse Deus, Isaías 43. Quando passares pelas muitas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel,
que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, pois eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você pode glorificar a Deus. Mas você sabia que se você permanecer fiel, Deus determina que um anjo te guarde e te livre de todo mal? Você sabia que se o seu coração for sincero perante Deus, você pode orar e pedir para Deus, como Jabes pediu? Aquele que causava dor, cuja vida foi amaldiçoada pela própria mãe, dando-lhe um nome que trazia peso, uma carga de maldição, tornou-se o mais ilustre entre os seus irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha um relacionamento pessoal, íntimo, pleno, profundo com o Deus da glória. Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido, 4 pedidos simples na superfície, mas profundos na motivação. Deus conhece a motivação do seu coração. Nesse momento, você vai trazer diante do altar do Senhor esses pedidos que você fez. Eu queria que você, ainda que a motivação tenha sido errada, quero que você diga assim, Senhor, me perdoe. Se o Senhor me conceder o que eu estou pedindo, como o Senhor fez com Jabes, eu vou viver para o louvor da tua glória. Eu vou te dar graças. Se o Senhor me abençoar, me capacitar a cumprir tudo aquilo, Senhor, que eu já estabeleci muitas vezes sem consultar o Senhor. Se o Senhor me abençoar, Senhor, eu vou mudar a motivação do meu coração. Você não precisa se preocupar em falar muita coisa para Deus, porque Deus sabe o que você está pensando, o que você vai dizer antes de você dizer. Então eu quero dizer para os amados, o Senhor disse fortemente comigo, se a motivação do coração for bendita, eles serão abençoados. Amados, a palavra que Deus nos deu ontem e hoje, que eu ministrei ainda no ofertório, foi a mesma palavra de ontem, é para que nós venhamos a refletir sobre o que nós queremos em 2019. Eu quero que você tenha em 2019 as porções que vieram sobre a vida de Jabes. Você é capaz de compreender isso? Então, sai do teu lugar, vem dentro do altar, coloca o teu pedido de oração neste momento. Sabe, nessas conversas do dia a dia sobre as prioridades da vida, alguém ali perguntou assim, o que é mais importante? Conhecer a palavra de Deus ou orar? E foi nesse momento que eu me lembrei da frase de alguém muito inteligente e que responde a essa pergunta. E eu pude usar essa resposta. Ele diz assim, o que é mais importante para uma águia? A asa direita ou a asa esquerda? Eu te convido a orar conosco, todas as terças-feiras aqui, a partir das 20 horas. Quando eu cheguei na igreja, a minha família estava totalmente destruída, porque os meus pais eles brigavam a todo momento por coisas muito tolas, e isso era muito horrível. E no dia que eu cheguei na igreja, meus pais estavam com a mala no carro e seria o último dia que eu ia ter eles juntos, porque já estava totalmente decidido que eles iam se separar, porque eles não acreditavam mais em uma solução para restaurar a família. E quando nós achávamos que tinha entrado na igreja errada, era a igreja certa, porque Deus sabia de tudo e foi nesse dia que Deus restaurou a minha família. Meu nome é Eduardo, eu tenho 13 anos e eu sou da IEP Votorantim. Você não faz ideia do que Jesus pode fazer para restaurar uma família. Estamos aqui somente para adorar. Utilize esse tempo máximo que foi para ficar perto da presença do Pai, para que a palavra no final do culto possa cair na sua vida como uma semente que possa frutificar. Nós precisamos de Ti, Pai.